Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, em Jesus. Vou abaixar bem o fundo musical, porque na transmissão de ontem ficou muito alto, né? E atrapalha um pouco depois as pessoas assistirem à transmissão. Essa é uma transmissão do Evangelho no Lar que me proponho fazer todos os domingos, às 23 horas. É uma prática recomendada por todas as religiões cristãs e particularmente no caso da doutrina espírita. Nós temos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, após o capítulo 28, esse capítulo 28 são diferentes preces, né? Preces e meditações, e após esse capítulo 28 constam os principais motivos para fazermos o Evangelho no lar. Nesse momento em que há uma polarização nas discussões e a tentativa de influenciar nas escolas e nas repartições públicas, que por conta de que o Estado é laico, né, e não se deve fazer, não seria proselitismo, né? Não se pode mencionar, né, nada relacionado com a religião, com Deus, com Jesus, com Cristo, né? E isso acaba levando as nossas crianças a um certo desrespeito e uma certa rejeição, já porque a rejeição às questões espirituais, né? Porque são temas menosprezados e desprezados e até proibidos, né, dentro das salas de aula. Por isso que o Evangelho no Lar é uma atividade fundamental para que nós possamos imprimir aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças, aos nossos jovens, né, o estudo, no caso da doutrina espírita, das obras de Kardec, no caso das outras religiões, a religião católica, evangélica, né, o estudo da Bíblia, né, o Novo Testamento da Bíblia, de formas que essa oportunidade de nós praticarmos o Evangelho no Lar é um momento para nós unirmos a família, né, em torno das boas mensagens, das orientações de Jesus. E, na verdade, o Evangelho de Jesus é o nosso manual de vida, não é? Buscarmos praticar os ensinamentos de Jesus. Eu postei ontem e hoje aqui no Facebook um texto sobre aquilo que a Organização Mundial da Saúde faz alertas, né, de que a ansiedade e a depressão já alcançou um nível de pandemia mundial. E as religiões cristãs, e particularmente na doutrina espírita, nós trabalhamos essa questão, né,
da depressão e da ansiedade e da depressão. Dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos diversos capítulos que são recomendados para lermos e meditarmos. Eu costumo comentar assim, quando as pessoas se apresentam, né, dentro da doutrina espírita com algum problema ou algum sintoma de depressão. E a orientação nas casas espíritas, elas seguem um protocolo, né, que é a aplicação do passe magnético, né, e da evangelização da pessoa ou das pessoas, através do estudo e da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, né? Tem duas formas de você ler o Evangelho, por isso se recomenda a leitura 2 vezes por dia. Uma vez na capa, numa sequência, né? Na capa até a contracapa. E outra vez, abertura aleatória, né? Diariamente, para ler um capítulo, né? Ao acaso. E, geralmente esse capítulo ao acaso, ele vem de encontro àqueles desafios que estamos passando no momento. Então, prezados irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém todos os capítulos são importantes para o tratamento, para auxiliar no tratamento da depressão. Mas tem alguns capítulos relacionados com o perdão. Na verdade são 6 capítulos e 16 tópicos. Então esses capítulos e 16 tópicos, eles abordam vários aspectos do significado e da importância do perdão. Eu gosto de comentar, né? Às vezes eu falo que o melhor comprimido para tratar a depressão, ansiedade e depressão, são os capítulos do perdão. Na medida que nós vamos lendo esses capítulos, nós vamos penetrando, nós vamos revivendo, vamos fazendo uma comparação dessas propostas de Jesus em relação ao perdão com a nossa conduta, né? Um processo de ansiedade e depressão, ele tanto pode ser causado por fatores momentâneos, atuais, como podem ser fatores de muitos anos atrás, desde a nossa infância, como também de vidas passadas. Então, mesmo a gente conhece pessoas que estão em tratamento, né, com psicólogo, com psicanalista, com psiquiatra, né, há muitos anos, e nunca resolvem, nunca conseguem sair daquele círculo vicioso. Já os tratamentos que são praticados nas casas espíritas, através do passe, através da evangelização, que as pessoas nessas condições são convidadas a participar dos grupos de estudo, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, né, e das outras obras básicas de Kardec. Então, na verdade, é um perfeito tratamento contra a depressão, né? O que acontece? Já ocorreu que nós, na casa espírita, fomos surpreendidos com o suicídio de uma pessoa que frequentava eventualmente a casa espírita. Então, não adianta frequentar
esporadicamente, especialmente a pessoa que tem conflitos interiores, né? Então é preciso mergulhar a fundo, né, no estudo, no conhecimento, na participação das reuniões de estudo, né, e se inteirar do conteúdo da literatura espírita, porque é um verdadeiro tratamento, né, da depressão. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita e quer que aconteça um milagre do dia para a noite. E não é assim. A instalação de uma depressão, ela acontece lentamente, né? E ela está relacionada com vários fatores. No texto que eu publiquei aqui no Facebook, no dia de ontem e hoje, eu abordo os vários aspectos que nem sempre são abordados nos tratamentos dos psiquiatras, que merecem todo o nosso respeito, né? nos psiquiatras, nos psicanalistas, nos psicólogos, né? Que não são muito abordados. Por exemplo, um dos fatores determinantes que podem contribuir para a instalação de um processo de depressão é da alimentação, desde os alimentos sólidos como também da água. Mas o que os alimentos têm a ver com a depressão? Tem vários fatores, né? Que são os nutrientes, né? As vitaminas, minerais, aminoácidos. E tem um aminoácido particularmente relacionado com o equilíbrio dos hormônios, né? Que é o caso do triptofano. O triptofano ele se desdobra em dois hormônios, a serotonina e a melatonina, né? Tanto é que quando a pessoa vai ao médico para tratar a depressão, é comum sair com uma receita de comprimidos de triptofano ou um suplemento vitamínico, mineral com o triptofano. E nós temos na nossa alimentação a principal fonte do triptofano, que é o brócolis, que é a couve, por exemplo, né? Há outros alimentos que contêm triptofano, mas esses dois são os que têm a maior concentração. De formas que tem tudo a ver a alimentação, né, com a possibilidade de favorecer a instalação de depressão. Por quê? A carência nutricional, ela produz cansaço, falta de ânimo, falta de disposição. Então, isso acaba levando a pessoa a ficar impotente, né? E a depressão característica da depressão é a sensação de impotência, né? Impotência para resolver os problemas, os assuntos, né? A pessoa perde o ânimo, perde o entusiasmo, né? Então é preciso a pessoa, quando tem algum sintoma de depressão, fazer um exame médico, para fazer exame do sangue, para ter um diagnóstico, né, em relação às suas necessidades minerais, vitamínicas, né, o seu colesterol, triglicérides, diabetes, enfim, né, todas as doenças. Há outros fatores que interferem na depressão, que eu mencionei os alimentos na água, né? E a necessidade de exames. Eu peço que vocês leiam o artigo que eu escrevi, né? Mas outros fatores, né? Doenças instaladas, por exemplo, a pessoa que está com diabetes alta, ela fica deprimida, né? Não consegue controlar. E hoje nós sabemos que o controle da diabetes pode ser feita 100% através da alimentação. Para isso precisa seguir um protocolo de alimentação específica, né?
dores crônicas, como a fibromialgia, por exemplo, né? Também causa, devido às dores, a intensidade das dores acaba levando a pessoa a se sentir deprimida e causar uma depressão mais profunda, né? Discussões políticas, né? Discussões, contrariedades nos negócios, né? Contrariedades na família, né? Enfim, uma série de situações, né? Na família pode ser problemas afetivos ou não, né? Impotência de controlar os filhos, de orientar os filhos, né? De desobediência dos filhos, dos netos, né? Problemas de relacionamento dentro da família. Então, o Evangelho no lar, ele é uma verdadeira terapia para todos nós. Ok? Então, sem mais delongas, eu convido vocês a lerem o texto, né? Se não acharem, pode me solicitar através do Messenger, do WhatsApp, que eu tenho anunciado nos textos, né? De formas que estarei à disposição. Inclusive, eu atendo aqui em Marília, no espaço terapêutico Harmonize, sou um terapeuta holístico, né? Trabalho com Reiki e posso fazer um atendimento, né? Faço o atendimento presencial, como também online através do WhatsApp, né? Através da webcam. Eu presto assistência, atendo algumas pessoas de outras cidades distantes, né? Com excelente resultado, né? Através não só da terapia Reiki, mas também das outras terapias que eu pratico. Mas então, prezados irmãos, vamos partir para a parte efetiva do Evangelho no Lar, que consiste na leitura das preces, né? Eu adoto o livrinho de prece de Kair Barchutel, né? E aqui nós temos várias preces. Depois nós vamos ler o trecho do Evangelho e finalmente a oração dominical. Então, a prece do anjo Ismael é uma prece que eu utilizo todos os dias, né? Geralmente antes de dormir. E na parte da manhã eu utilizo a prece dos anjos, aos anjos da guarda, espíritos protetores, e a prece de Cáritas. Mas tanto no Evangelho como aqui nesse livrinho de preces, nós temos várias preces que cada um pode escolher, né? Para adotar essa prática de ler o Evangelho, fazer uns minutos, 10 minutos, 15 minutos de orações todos os dias, né? Antes de sair para o trabalho, né? Na parte da manhã, e outra vez antes de dormir, né? É bom sempre fazer uma prece. Especialmente aquelas pessoas que têm insônia, por exemplo, além de tomar um suco de maracujá, por exemplo, ao invés de tomar comprimido, toma um suco de maracujá e pega um livrinho de preces, pega o Evangelho, fica lendo o Evangelho até vir no sono, né? Muito bem. Então, prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia,
para que, seguros e apoiados no Teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas. Gratidão pela presença amiga dos mentores espirituais que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. E cada um de vós que estiverem assistindo essa nossa transmissão, ou que vierem assisti-la em outros momentos, que possam receber as bênçãos de Deus e de Jesus, para que vós possam adquirir a serenidade, a tranquilidade, a fé, fortalecer a fé, a esperança e seguirem os ensinamentos de Jesus, ok? Eu abri aqui no capítulo 9 do Evangelho, né? Eu adoto este Evangelho, né? Eu tenho aqui no capítulo 9 o tema sobre a cólera. Vou ler aqui então um pequeno trecho aqui sobre a cólera. A cólera, é uma mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, 1863. Portanto, lá se vão cento e tantos anos, né? Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece, então? Ficam encolerizados. Procurem a origem desses acessos de demência passageira que fazem com que se igualem aos grupos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que nos leva a repetirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência, que tem sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Tem mais dois tópicos, dois parágrafos. Eu vou deixar para que vocês possam ler, busquem a leitura, para que vocês possam nutrir o seu inconsciente, a fim de poderem incorporar em si esses ensinamentos que vão ser úteis, independente da nossa condição moral, nossa elevação, nossa evolução que já tenhamos adquirido. Uma das recomendações quando se pratica o Evangelho no lar
disponibilizar um copo com água. Eu particularmente estou tomando aqui uma vitamina C, que eu havia esquecido de tomar hoje, né? Então vou tomar, porque é hora de dormir, vou tomar esse copo de vitamina C. A importância de nós deixarmos o copo disponível é que a espiritualidade, quando nós praticamos o Evangelho no lar, com a leitura do Evangelho diariamente, nós tenhamos alguma necessidade de saúde, né? Nós podemos clamar para que Deus nos abençoe, nos proteja, que a medicina espiritual possa nos socorrer, nos assistir. E a medicina, os mentores espirituais, eles vêm até nós e eles podem fluidificar a nossa água. Nós podemos fazer isso todos os dias e pedir para Deus permitir a presença amiga da espiritualidade para fluidificar a água que vamos beber. Pode-se colocar um copo de água também na cabeceira da cama, fazer uma prece e pedir para que seja abençoada aquela água para que nós possamos tomar pela manhã e por aí vai. Então vamos ler rapidamente aqui a prece de Pai Nosso, né, para podermos finalmente encerrar essa nossa transmissão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço, por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, é ingrato o que vos não presta a ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, e que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra, e todos possam reconhecer a vós, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano, que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo, e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições,
a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que as bênçãos de Deus possam envolver todos nós, mais uma vez na semana que inicia hoje, que possamos prosseguir vivendo, buscando o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, elevando as nossas sintonias com os nossos anjos de guarda, com Deus, com Jesus, com os nossos anjos de guarda, nossos santos de fé, que possamos dedicar alguns minutos todos os dias, né, para nos relacionarmos, entrarmos em sintonia, né, com a espiritualidade amiga, fazendo nossas preces, né, procurando sermos instrumentos da paz, do amor, da justiça, da fraternidade, da caridade, né, combatendo em nós as nossas imperfeições, nossos sentimentos inferiores, né, de ciúmes, de ódio, de vingança, de perseguição, de prepotência, de arrogância, enfim, de todos esses sentimentos negativos que possuem baixa vibração. Esses sentimentos negativos, eles corrompem o nosso corpo astral, que é o nosso escudo protetor. Para que nós tenhamos o escudo protetor fortalecido, nós precisamos emanar vibrações positivas, de fé, de esperança, de caridade, de fraternidade, humildade e amor incondicional, seguindo os ensinamentos do Cristo, que não é um ensinamento de uma religião, privilegiada, como era o Credo Espírita, e sim seguir os ensinamentos de Jesus, que nos recomenda fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Amar para ser amado, servir para ser servido, perdoar para ser perdoado. E por aí vai, tem toda uma sequência, né? Nesses 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem mais simples, bem mais objetivo nós mesmos, né, do que termos que fazer um estudo aprofundado, né, da Bíblia, né, que também é válido. Quem tem a disposição, quem se propõe a estudar o Novo Testamento, principalmente, vai ter também todos esses ensinamentos. A doutrina espírita, ela é fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Ser espírita é ser cristão. Ok? Então, fiquem na paz, tenham uma ótima noite, que Deus nos abençoe, que tenhamos um sono tranquilo e repousante e amanhã podemos despertar na paz e no amor de Deus e de Jesus. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.